Olá, bem-vindas à primeira semana de acolhimento de mães. Para mim é um prazer estar aí com vocês. Estou realizando um sonho que nasceu no meu coração quando eu tinha recebido o diagnóstico que eu estava perdida, eu estava chorando, não sabia por onde começar e eu falei, gente, alguém precisa dar o primeiro passo, ensinar essas mães a gente sair desse buraco. E isso foi lá em 2018 e hoje eu tô realizando isso, então estou muito feliz. Vim contar pra vocês, gente, um pouquinho da minha história, de como começou essa maternidade atípica, como que eu recebi o diagnóstico. Então vamos lá. Pra isso, eu vou contar um pouquinho desde o comecinho, pra vocês entenderem tudo direitinho. Hoje eu tenho 37 anos, eu sou casada, eu casei muito cedo, casei muito nova, com 24 anos. E desde que eu casei eu sempre quis ser mãe, mas eu não queria ser mãe naquele momento. Então eu fui esperando. Eu e meu marido, nós pegamos muito gosto por viajar. Então a gente viajava, trabalhava igual um louco e viajava. Trabalhava e viajava. E quando a gente já tava com 8 anos de casado, eu já tava com 32. Eu falei, agora já tá, né? Agora vamos tentar. Eu sou organizadora de casamento, assessora de casamento, trabalho com isso há 10 anos. Então a minha vida era assim, planejadíssima, tudo na planilha. Por quê? Porque uma noiva, ela decide que vai se casar 1 ano e meio, 1 ano antes. Então a minha vida, eu sabia o que eu ia fazer daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, dependendo de noiva. Eu tive noiva que fiz assessoria de 3 anos antes. Então a minha vida era muito planejada, porque não podia me dar o luxo, então vou viajar. Vamos viajar o ano que vem? Quando? Em março? Não, março eu tenho casamento. Vamos viajar? Não, eu já tenho casamento, sabe? Eu já tinha minha agenda muito cheia. Então, quando eu decidi engravidar, eu fui colocar o meu filho na minha agenda. E eu fui fazer as continhas, eu falei, bom, meu filho, pra dar tudo certo, ele tem que nascer em maio e junho. Por quê? Porque junho, julho e agosto são meses mais fracos de casamento, né? Inverno, o povo não casa muito. Agora, setembro pra frente, o pessoal casa muito. E aí eu fiz todas as minhas continhas e marquei o dia de engravidar, porque, né, eu queria seguir meu planejamento. Marquei o dia de engravidar. E não é que eu engravidei no dia que eu marquei, gente. Dia 16 de agosto, 7 horas da manhã, durante uma viagem, marquei o dia. Engravidei 4 de setembro, eu já sabia que eu tava grávida, de 2015. E deu certo. E no dia que eu descobri que eu tava gestante, eu criei o blog Mamãe que Viaja. Então eu falei assim, gente, meu filho vai viajar comigo para todos os lugares. Ele vai viajar comigo e eu vou viajar com o bebê, eu não vou parar de viajar só porque eu vou ter filho. Então eu criei o blog Mamãe que Viaja, o Instagram Mamãe que Viaja. E dali mesmo já comecei a postar as dicas, postar como estava a minha gestação, desde 2015. A minha gestação no começo foi bem difícil, eu vomitava todos os dias. Eu vomitava tudo que eu comia, então eu fui até os 5 meses vomitando, emagreci. Mas depois dos 5 meses eu tava plena, linda, e como a minha maternidade era muito planejada e programada, eu fiz um chá de revelação para mais de 100 pessoas, coisa mais linda. Descobri que era um menino, fiquei muito feliz. O nome Arthur eu já tinha desde da lua de mel. Depois, o enxoval do Arthur era todo programado. Eu sabia exatamente tudo que ele tinha para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Na época, pra você ter uma ideia, o Arthur tinha 67 pares de sapato. Louca? Depois vocês vão entender que eu sou meia louca. A louca do sapato. Eu parei de comprar pra mim, comecei a comprar pro meu filho. E aí eu fiz um chá de bebê, que era o meu sonho, um chá de bebê dos sonhos mesmo, para 250 convidados num buffet de casamento. Lembra que eu sou organizadora de eventos, então eu trabalhava com festa, produtora de festa, tinha uma loja de decoração, então imagina. E aí foi o evento, 250 convidados, tinha passaporte, tinha 9 ilhas gastronômicas,
Tinha uma ilha só de crepe, uma ilha só de cachorro quente. O tema era Bem-vindo ao Mundo. Teve uma cantora no final, cantou Heal the World. Todas as crianças da festa ganharam camiseta Faça o Mundo Melhor Pra Mim. Eu pintei a barriga. Vocês vão ver essas fotos. Só pra vocês terem noção da ideia da minha expectativa. Então o Arthur, ele era um bebê muito esperado. É o primeiro neto da minha sogra. Tava tudo correndo assim maravilhosamente bem. Eu, dentro dos meus planejamentos, eu contratei o cinegrafista que ia fazer o parto, marquei o dia do parto para 5 de maio, marquei o dia do parto, escolhi a música que eu queria que ele fizesse a filmagem e a gente saindo de casa, para eu ter a minha cesárea linda, plena, maravilhosa. Fiz tudo como eu planejei e sonhei, mas depois que a gente se torna mãe, que a gente descobre que as coisas não estão mais no nosso controle. E aí foi quando eu estava com 32 semanas, as minhas mãos começaram a inchar. Falei, nossa gente, pé a gente coloca pra cima, e mão a gente faz o quê? Anda assim? Não dava pra andar assim. E aí tava me incomodando muito, mão inchada, eu não conseguia segurar, não conseguia dirigir. E na quinta-feira eu acordei com o rosto inchado. Eu falei, ai meu Deus, tô retendo líquido, vou marcar uma drenagem. Liguei pra mulher, marquei a drenagem pra sexta-feira. Sexta-feira eu acordei deformada, inchada, com o rosto deformado. Aí eu falei, ah, então eu vou lá no médico. Fui sozinha, dirigindo, plena, lá no médico. Cheguei lá, pressão 21/16, pré-eclâmpsia. Fui internada com 32 semanas. O médico falou assim, olha, a gente vai ter que procurar um outro hospital pra você, porque aqui a gente não tem UTI neonatal vaga. Eu falei, mas para que, meu filho? Você não tá entendendo. Meu filho só vai nascer daqui 2 meses. Ele não pode nascer agora. Eu tenho casamento essa semana e eu tenho mais 4 casamentos antes do meu filho nascer. Ele falou, não, só pra si, por acaso. Eu falei, ah, então tá bom. Fui pra uma outra maternidade que eu já conhecia. E aí fiquei lá sexta noite, sábado, domingo de manhã a médica falou, olha, sua pressão já tá estabilizada. Se continuar assim, você vai pra casa na quarta-feira. Falei, ó, graças a Deus, porque eu tenho um casamento na quinta. 5 horas da tarde, a médica passou, falou, você quer Amanda? Eu falei, a gente vai fazer o seu parto. Eu, oi? Quando? Hoje? Amanhã? Ela, não, hoje. Hoje. Agora eu comecei a chorar igual uma louca. E aí, resumindo, o Arthur nasceu de 32 semanas, 1,4 kg, 39 centímetros, dentro de uma caixa desse tamanhozinho, gente, desse tamanhozinho. E foi aí que meu mundo caiu pela primeira vez. Eu vi que eu não tinha mais o controle e o meu desespero, porque eu achava que ele iria morrer, que não era possível sobreviver um bebê tão pequeno, tão pequenininho. E a prematuridade, ela foi assim muito pesada. Eu entrei em depressão, eu chorava dia e noite, mas graças a Deus o Arthur era um bebê que não teve nenhuma intercorrência de nada, ele só precisava ganhar peso. E ele foi pra casa com 1,8 kg, depois de quase um mês de UTI. E aí, sabe esse período de quarentena que nós estamos vivendo agora, 2020, 4 meses quase dentro de casa? Eu vivi isso, eu já vivi essa quarentena, gente, eu sei muito bem o que é, porque eu tinha um bebê de 1,8 kg que eu não podia, e nem ninguém via, ninguém podia ir na minha casa era uma extensão da UTI, usava até Propé, álcool gel, ninguém pegava, só eu pegava, só o meu marido via. E eu fiquei 4 meses dentro de casa sem olhar ali fora, sem passar da porta, 4 meses. Já fiquei nessa quarentena, só que ainda tinha leite vazando e etc. Mas o Arthur, com leite materno, o Arthur foi engordando, engordou 1 kg por mês. E aí ele tava crescendo e foi ficando bochechudo, foi ficando com carninha, foi ficando gordinho. E aí eu falei, pronto, agora sim, agora tá tudo certo, agora nós vamos voltar a viajar. E o Arthur foi... dentro do crescimento dele, do desenvolvimento dele, ele ia fazendo as coisas. Eu não achava que tinha nenhuma coisa de diferente, por quê? Porque ele tinha atraso da prematuridade. Então, a minha
sobrinha que nasceu 3 dias depois era muito mais esperta e muito mais envolvida que o Arthur, mas eu achava que era porque o Arthur era prematuro. Então assim, ele ainda não mostra barriga, mas é porque ele é prematuro. Ele ainda não bate palma, ele é prematuro, é porque ele, né, tem um atraso da prematuridade. Mas eu tenho vídeo do Arthur apontando, eu tenho vídeo do Arthur fazendo contato visual, ele fazia muito contato visual, ele respondia, você fazia, cadê a mãe? Aí ele dava risada. Eu tenho vídeo do Arthur mandando beijo, imitando, fazendo índio. Eu tenho um monte de vídeos do Arthur. Então assim, eu não tinha como saber que o Arthur poderia ser autista ou estava no espectro. Porque eu não tinha, eu tinha na minha frente assim a prematuridade. E quando ele tava com um ano e meio, eu falei assim, vamos viajar. Decidi que eu ia ter outro filho, eu planejando de novo. Planejei o dia de engravidar do segundo. Vamos viajar, fizemos um tour pelo Nordeste com um bebê de 1 ano e meio. Coloquei o Arthur cadeirinha de carro num buggy, que nunca ninguém tinha colocado esse Natal. E aí no meio da viagem, quando eu tava preparando para fazer o segundo filho, o Arthur convulsionou. A primeira convulsão o Arthur teve com 8 meses, depois ele teve com 1 aninho, depois ele teve mais uma. Todas febris. E essa ele teve uma febre, convulsionou lá, São Miguel dos Milagres, 60 quilômetros de qualquer civilização, de UPA, não tinha nada. E aí eu falei, eu achei que já tava tudo bem. O menino tá tomando medicação e convulsionou. E aí nós voltamos para São Paulo, marcamos a consulta. E aí foi pela primeira vez, ele era acompanhado no grupo de bebê de risco. E foi a primeira vez, quando o Arthur tava com 18 meses, que o Arthur não completou, né? Então ela falava assim, mostra a barriga? Não. Aponta? Não. Empilha? Não. Só que até os 15 meses, o Arthur estava dentro do desenvolvimento. Dos 15 aos 18, ele regrediu, ele perdeu habilidades. E aí eu falei, eu vou ter que agora me dedicar na estimulação dele. Fiquei com isso na cabeça. Ela falou, você quer me passar com a neuro daqui? Eu falei, eu quero. E aí eu passei com a neuro. Fui falar com ela sobre as convulsões febris, que o Arthur estava tomando remédio, e eu falei, olha, você pode ver pra mim, porque ele já tá tomando fenobarbital, mas ele convulsionou de febre. E aí ela começou a fazer outros tipos de pergunta que ninguém tinha feito. Ela falou assim, ele atende quando você chama? Aí eu, não, eu tenho que chamar 50, 80 vezes. Mas você tem certeza que ele ouve? Absoluta. Quando eu ponho baixinho na TV, ele sai correndo. E eu chamo ele 50, 80, ele não me atende, não olha quando eu chamo. Ela fala assim, quando ele quer alguma coisa, ele pega a sua mão e leva eu? Como que você sabe? Ela falou, Aí ela foi fazendo outras perguntas, ele aponta? Não. Ele mostra a barriga? Não. Mostra o pé? Não. Ele fala alguma palavra? Mamãe, papai, dá? Não, ele não fala, ele é prematuro, né? Ele tinha 19 meses. E aí ela falou assim, olha, foi a primeira vez que eu ouvi, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. O quê? Ela falou, ele tem características. Durante os 40 minutos, o Arthur ela não conseguiu 0 de contato visual. E realmente o Arthur não olhava, não estava mais fazendo contato visual, o Arthur não estava mais dando tchau que ele dava. E aí foi onde eu falei, não, meu filho, imagina, autista é aquela criança que balança, que vive no mundinho. Eu tenho um filho de uma prima minha que mora em Londres, ele é autista. E quando eu estive em Londres, ele vivia no mundinho dele. Eu não falo inglês, né? E ele falava só inglês, então a gente não comunicava, ele ficava só no iPad. E eu não tive muito contato, mas eu achava que era aquilo. E o Arthur não, o Arthur dava risada, corria. Se você fazia gracinha, mordia, cosquinha, jogava pra cima, pulava. Eu falei, não, meu filho não é autista. E eu falava, não, mas não é possível, não é possível. E aí, pra sair deste período de negação, eu resolvi estudar. E aí eu fui estudar
fazer uma especialização em intervenção precoce de autismo e no primeiro módulo do curso tava lá, desenvolvimento infantil, marcos do desenvolvimento. Mesmo ele sendo prematuro, ele já tinha que ter atingido aqueles marcos. E eu falei, meu filho tá dentro do espectro. E aí foi onde meu mundo caiu de novo. Eu entrei numa... Foi tudo muito junto, tá? Eu chorava dia e noite. Ai, Amanda, você chorar um pouquinho? Não. Eu olhava pro meu filho e chorava. Eu via uma criança da mesma idade falando, eu chorava. E eu entrei numa ansiedade, assim, muito, muito louca, porque eu achava que eu ia resolver o autismo, sei lá, tipo, comecei a ler, o que precisa? Precisa de 40 horas de intervenção, precisa de um médico bom. Eu fui no melhor médico de São Paulo, marquei, fui correndo atrás, a melhor clínica. Aí eu falei, ops, não tem dinheiro. E aí eu chorava mais ainda, porque eu falei assim, meu filho precisa de um tratamento que não tem no SUS, e eu não tenho como pagar. Como que eu vou pagar 40 horas? Eu chegava nas clínicas e via 40 horas, daria 17, 18 mil reais por mês de intervenção. Eu falei, eu não tenho como fazer isso. E aí eu chorava porque eu não tinha dinheiro, eu chorava porque meu filho era autista, eu não queria uma criança autista. E eu ficava pensando, as pessoas vão dar risada dele, quando ele tiver 7 anos ele não vai falar, e ele não vai aprender a ler, e as pessoas vão rir dele, e eu só pensava coisa ruim, mas nessa minha ansiedade, no pensar coisa ruim, no chorar, na minha ansiedade, eu peguei o livrinho do convênio e marquei todos os psicólogos, todas as fonos, todas as TOs, todas. Cheguei a marcar 13 terapias em uma semana para um bebê. O Arthur tinha 20 meses. Porque eu falei, eu preciso saber quem é a melhor, preciso saber se a mulher sabe o que é autismo, preciso saber. E eu virei a louca da terapia. O Arthur chegou a fazer 9 terapias diferentes. Um bebê de 20 meses. 9 terapias diferentes. Virei a louca mesmo da terapia. Parei de trabalhar só para cuidar do Arthur. Eu assistia todos os filmes que você pode imaginar da Netflix sobre autismo. Eu assistia e chorava. Meu marido, para de assistir isso, você só pensa nisso. E aí eu assisti todos os vídeos de todos os canais para aprender. Ficava tocando dia e noite Mayra Gaiato na minha TV. Então eu entrei num processo de ansiedade muito, muito grande. Mas bem logo no começo, quando eu estava buscando uma psicóloga, uma terapeuta com análise do comportamento, né, terapia ABA, eu encontrei essa terapeuta e eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho como te pagar pra você vir todos os dias. Ela falou, olha, eu posso te ensinar e você aplica. Eu falei, bom, então vamos lá. Criei um cantinho de terapia e comecei a aplicar a terapia no Arthur. Eu aplicava 3 horas por dia. Então assim, eu ensinei o Arthur a apontar, a atender a comando, fazer contato visual, tudo fui eu que ensinei. Só que isso foi chegando num nível tão pesado de cobrança, porque eu falava assim, meu Deus, se eu não fizer, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar. E eu entrei num processo tão pesado de angústia com tudo aquilo que eu tava vivendo, que eu fiquei doente. Então, assim, o diagnóstico do autismo, ele chega pra mãe como uma bomba, né? Eu falo que, assim, o médico vira pra você e fala assim, seu filho tem autismo. Ah, tá. Mas tem cura? Não, não tem, a gente não tem cura. Tá, mas de onde vem? Por que ele é autista? A gente não sabe. Tá, mas ele vai falar? Não sabemos. Ele vai aprender a ler? Não sabemos. Ele vai casar, vai ter filho, dirigir? Não sabemos. Então, assim, não sabe. Ah, mas não é a Amanda que sabe, não é você que não sabe. Ninguém sabe. Então, assim, diferente de um diagnóstico de uma doença que chega, olha, temos esse tratamento, vai tomar esse remédio, pode sobreviver, não. É muito não saber. E isso acaba com a mãe. Eu sei exatamente como as mães se sentem, porque, assim, a angústia que a gente tem de não saber se nosso filho vai falar é inexplicável. Só quem realmente passou por isso que consegue dizer a tristeza e a angústia que é não saber.
Outra coisa que é muito difícil é você não ter o diagnóstico fechado. Essa espera do diagnóstico fechado também é muito difícil pra gente, porque a gente, na verdade, a gente não quer ouvir que é. Só que a gente precisa de um papel para poder correr atrás. A gente precisa de um CID, né? De um F84 para a gente poder conseguir tratamento. E por outro lado, a gente não queria. A gente queria que fosse só um atrasinho de desenvolvimento. Então, assim, tem muitas mães que não gostam de usar a palavra luto. Mas eu não tenho por que não usar essa palavra. Eu vivi um luto. A dor que eu sentia quando eu falava para a psicóloga, eu sinto um aperto no peito, uma coisa assim, como se tivesse morrido alguém. Ela falou, isso é angústia, era físico, eu sentia a dor física do luto. E ela falou que realmente, eu não era um luto do meu filho que morreu, era um luto da minha expectativa, porque a gente cria sim expectativas em cima do nosso filho. Mais sobre o diagnóstico, depois a gente vai dizer, a gente vai ter muito papo ainda. O diagnóstico pra mim foi muito difícil. Diferente de mães que já sentiam que o filho que era diferente, que o diagnóstico, quando a mãe sente, às vezes o diagnóstico vem como um alívio, fala assim, ai, que bom que agora eu sei o que meu filho tem, eu preciso tratar. O meu eu não esperava, eu não queria. E eu me sentia muito sozinha. A gente vai falar sobre isso depois. Então, assim, o meu esposo não queria ouvir falar. O meu esposo não aceitava. O meu esposo pagava tudo, mas ele não queria não queria conversar sobre o assunto. Eu não tinha com quem conversar. Eu li e estudava tudo, muito, o dia inteiro. E eu falava, olha isso, e agora eu descobri isso, agora eu tenho que fazer isso. E eu me sentia muito sozinha. A família não entendia, então foi muito difícil os meus pais entenderem, os meus sogros entenderem, os tios. Foi um processo, eu falo que assim, o processo inteiro de eu conseguir falar que meu filho era autista foram 10 meses. Antes disso eu não conseguia falar, eu falava assim, é porque ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Não conseguia falar, meu filho é autista. Eu fui uma vez num teatro e eu tava e eu queria que ele sentasse na frente. E aí eu falei assim, então, será que aquela cadeira ali, eu precisava do meu filho porque lá atrás tá muito escuro, tá muito barulho. Ele falou assim, então, mas ele tem deficiência ou ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Eu não conseguia. Isso já era junho. A primeira vez que eu ouvi que meu filho estava dentro do espectro foi 7 de janeiro. 7 de janeiro. Em junho eu ainda não conseguia falar. Então, assim, tudo que vocês estão passando nesse começo de diagnóstico, eu passei. E aí, essa semana vai ser pra gente falar sobre o que não fazer. Eu vou contar mais as coisas que eu fiz. O que vocês não precisam passar, o que eu passei. Eu cheguei a ficar de cama e eu só fui procurar uma terapia, um psiquiatra, quando eu estava deitada, sem levantar da cama, há dias sem dormir, há dias sem poder me mexer. Eu não conseguia dirigir e aí eu fui pedir um remedinho pra dormir. Ele falou, psiquiatra, pode ir. O processo de aceitação, gente, não é do dia pra noite, mas quando você tem informação, fica muito mais fácil. Porque depois que eu descobri que não era o fim do mundo, eu falei, gente, não é o fim do mundo. Tem vida pós-diagnóstico. Então, assim, hoje eu falo pra qualquer pessoa, você passou pra, não, é que ele é autista. Hoje eu uso máscara, eu uso lacinho, eu consigo falar, explicar e mostrar, porque as pessoas realmente não sabem o que é autismo, elas não têm obrigação de saber por quê, porque eu também não sabia. Então a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar. E essa vontade de estar aqui falando com vocês vem disso, dessa conscientização que a gente precisa, e principalmente de ajudar vocês para que vocês não passem o que eu passei, que não foi legal. Dá pra gente viver pós-diagnóstico com saúde mental, e é isso que a gente vai falar
nessa semana. Então esse é só o comecinho. Amanhã a gente vai falar muito mais coisas. Qualquer dúvida, ó, manda mensagem, manda pergunta aí. Quero ouvir vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.